Sob os escombros da cidade de Jericó, escondem-se histórias não contadas. Vozes femininas que presenciaram a queda das muralhas, que viveram entre o medo e a fé, entre a opressão e a coragem. Este vídeo mergulha nas sombras da cidade para revelar a história poderosa das mulheres que viveram e sobreviveram ao juízo de Deus. De meretrizes a mães aflitas, de espiãs a profetisas silenciosas, cada uma teve um papel crucial que mudou o destino de Jericó e, secretamente, o curso da história bíblica. Vamos começar? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo e nós possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Antes do som das trombetas, antes da poeira da destruição, Jericó respirava medo. Não era um medo comum, era um silêncio denso, sufocante, que se espalhava como praga entre as ruas estreitas e os olhares desconfiados. As mulheres sentiam primeiro, antes mesmo dos soldados, antes dos profetas. As mulheres de Jericó sabiam, algo estava vindo. Haviam rumores, histórias recebidas do deserto, um povo que marchava ao redor das cidades, guiado por um Deus invisível, um povo que venceu reis e destruiu nações com espadas e fé. Entre os sussurros, 3 mulheres se destacaram, 3 histórias entrelaçadas que o tempo tentou esconder. Uma virgem em esperança, uma mãe que já perdera demais e uma prostituta com segredos demais para resistir sozinha. E havia Raabe, nem santa nem rainha, para muitos apenas mais uma mulher da noite, mas para os céus ela era uma chave. Ela ouvia, observava, sabia que os muros eram grossos, mas o coração da cidade era frágil. Algo a fazia estremecer, algo que não vinha dos homens, mas de Deus. Enquanto as muralhas eram adornadas com símbolos de guerra dentro das casas, as mulheres oravam, algumas por proteção, outras por vingança. Elas sabiam, os homens falavam em estratégias, mas as mulheres sentiam o tremor antes mesmo da terra tremer. O silêncio foi quebrado por um símbolo, um fio vermelho, um pacto entre a prostituta e os espias, um pacto que selaria o destino de uma cidade inteira. Raabe não sabia, mas naquela noite o céu já havia decidido quem viveria e quem cairia com as muralhas. A cada volta dos israelenses, o som do silêncio crescia, trombetas ainda não tinham soado, mas o coração de Jericó já começava a ruir por dentro. E enquanto os homens esperavam a guerra, as mulheres pressionavam a justiça. Mas o que Raabe viu naquela noite, ninguém ousaria contar. E entre as sombras das muralhas, outras mulheres se moviam, com intenções que até hoje permanecem enterradas nas ruínas de Jericó. Eles não eram como os outros. Não estavam ali para comprar prazeres, mas para buscar algo muito mais valioso: informações. Raabe os reconheceu antes mesmo de falarem. Eram hebreus e estavam fugindo. Ela poderia denunciá-los, entregar os espiões ao rei e garantir proteção. Mas em vez disso, escolheu o risco. E o risco a escolheu também. As palavras foram medidas, os nomes omitidos, mas o acordo foi selado com algo maior que a lógica: fé. Uma fé que até aquela noite Raabe não conhecia. Ela pediu apenas uma coisa: que sua família fosse poupada, e em troca entregaria os segredos de sua cidade e o coração do rei.
Mas o silêncio não duraria. Soldados bateram as portas, olhos varreram as ruas, lanças rasgaram a escuridão. Jericó sabia que os hebreus estavam dentro e não descansaria até encontrá-los. E Raabe agiu rápido, escondeu os homens sob o linho úmido e enfrentou os soldados com uma mentira e um coração em chamas. Ela mentiu por algo maior que a verdade, pela salvação. Foi ali, naquela janela, que o pacto foi selado, um fio vermelho como o sangue da redenção, um sinal para os que voltariam e uma esperança para os que ficariam. Eles partiram, mas deixaram com ela uma promessa: quando as muralhas ruírem, todos os que estiverem nesta casa viverão. Ela sabia que seria difícil. Quem acreditaria na prostituta da muralha? Mas naquela noite, Raabe começou a reunir sua casa. Não era mais apenas uma mulher sozinha. Era uma guardiã de vidas. Mas Jericó ainda respirava guerra. E enquanto Raabe preparava sua casa, outras mulheres da cidade preparavam-se para resistir, lutar ou trair. Quem eram elas? E o que estavam dispostas a fazer para sobreviver à queda que se aproximava? No coração do palácio, enquanto o rei se consumia com paranoia, as mulheres de Jericó tramavam no silêncio. Eram esposas, conselheiras e servas, mas também eram espiãs, mentoras e guerreiras ocultas. Sabiam que os hebreus estavam à espreita e que a cidade estava condenada. Algumas queriam resistir até o fim, outras buscavam uma saída, mesmo que pelo sangue. Entre elas havia uma que dizia ouvir os deuses. Chamavam-na de Zelara, a profetisa da cidade. Suas palavras eram temidas e suas previsões muitas vezes verdadeiras. Naquela noite, os ossos revelaram algo terrível. As muralhas cairão e o fogo será o último céu sobre Jericó. Nem todas as mulheres tinham poder. Algumas apenas queriam sobreviver, como Elina, a viúva de olhos fundos e coração exausto. Ela ouviu falar da casa da prostituta e do fio escarlate. Ela esperaria o momento certo, e quando a guerra chegasse à sua porta, correria por aquela esperança vermelha. Na sombra da muralha, formava-se um conselho silencioso. Mulheres dispostas a tudo, preparavam esconderijos, rotas de fuga e traições. Jericó não seria apenas uma cidade em ruínas, seria palco de disputa, poder e vingança, e o jogo já havia começado. Zelara, a profetisa, sabia que não restava mais tempo. Não buscava fuga, só desejava ver o primeiro sinal do juízo. E então, os hebreus surgiram. Não gritaram, não atacaram, apenas marcharam, como se cada passo fosse uma sentença, como se a cidade estivesse sendo julgada por cada batida dos pés. Mas o que fazer quando a destruição vem e tudo o que resta é fé? No próximo capítulo, os muros cairão e cada mulher de Jericó enfrentará seu destino. Mas será que todas estavam preparadas? E quem realmente estava do lado certo da promessa? Por 6 dias, o exército de Israel apenas marchou. Nenhuma flecha, nenhum grito de guerra, apenas trombetas e silêncio. Um silêncio que carregava o peso do céu prestes a ruir sobre a terra. No 7º dia, algo mudou. 7 voltas, 7 trombetas, 7 vezes mais temor.
O som das sandálias hebraicas parecia martelar o chão da cidade. Cada passo, uma contagem regressiva. E então a ordem foi dada. Um grito, não de guerra, mas de juízo. Um som que cortou o ar e perfurou a alma de Jericó. Os muros falaram, e no eco do juízo, eles caíram. O caos se espalhou como um mar selvagem. Homens corriam, mulheres gritavam, crianças choravam. Cada segundo era uma eternidade de dor. Ela só tinha um nome em mente, uma esperança, a casa com o fio escarlate. No meio das ruínas, uma casa permaneceu, a casa de Raabe. O fio escarlate era agora mais que um sinal, era o símbolo da promessa. Josué, que enviara os espiões dias antes, reconheceu a fé de Raabe, e a justiça de Deus foi cumprida, não pelo sangue de reis, mas pela obediência de uma mulher considerada impura pelos homens. Nem todas encontraram o fio da esperança. Algumas escolheram o orgulho, outras a luta e outras o silêncio. Mas todas, naquele dia, enfrentaram o peso da escolha diante da palavra que veio com Israel. Mas a história de Jericó não termina com a queda dos muros. O que aconteceu com Raabe depois? E as mulheres que sobreviveram seriam esquecidas ou se tornariam parte do futuro de uma nação? No próximo e último capítulo, descubra como o fio escarlate atravessou gerações e mudou o destino do mundo. Quando a poeira assentou e os gritos cessaram, o silêncio voltou a reinar. Mas agora era um silêncio diferente, não de medo, mas de recomeço. Josué não esqueceu da promessa. Raabe foi acolhida entre o povo de Deus. Aquela que um dia foi considerada impura, agora fazia parte do plano divino. Raabe não apenas sobreviveu, ela floresceu. Entre os hebreus, encontrou amor, honra e propósito. E foi ali, longe da corrupção de Jericó, que Raabe conheceu Salomão. De sua união nasceu Boaz, um nome que ecoaria por gerações. Boaz, filho de Raabe, se tornaria marido de Rute, outra mulher estrangeira acolhida pela fé. E deles nasceu Obed. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, o rei. E muito tempo depois, da linhagem de Davi, nasceria aquele que salvaria o mundo, o próprio Jesus, o Cristo, descendente de uma mulher de Jericó. As mulheres de Jericó não foram esquecidas. Suas escolhas, suas dores, sua fé, tudo foi registrado no coração da eternidade. O fio escarlate não era apenas uma corda vermelha. Era um símbolo do sangue da promessa, do amor que alcança o improvável, da misericórdia que transforma destinos. Hoje muitas vivem cercadas por muros invisíveis, muros de culpa, de rejeição, de dor, mas há um fio escarlate estendido da cruz. Ainda há um caminho, ainda há redenção. Se Raabe pôde ser escolhida, você também pode. Se ela encontrou vida além da destruição, você também pode. O fio ainda está lá, basta agarrá-lo. Em meio às muralhas impenetráveis de Jericó, mulheres invisíveis aos olhos do mundo guardavam segredos, dores e sonhos. Esta é a história de Raabe e de outras mulheres marcadas por escândalos, esperança e fé. Quando os muros caíram, suas vidas não terminaram. Estavam apenas começando. As mulheres de Jericó é um mergulho profundo em uma trama de redenção, legado e transformação, onde o fio escarlate conduz à maior promessa de todas, o amor eterno de Deus.
Para continuarmos com mais conteúdos iguais a este, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sino, compartilhe com amigos e familiares e deixe o seu comentário abaixo para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo. Muito obrigado. Fiquem iluminados com Deus. E até a próxima.